noite a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais uma casa de paz e quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder juntos compartilharmos com a palavra do Senhor, compartilharmos, ou seja, meditar, refletir naquilo que Deus tem a falar conosco. Gostaria de pedir a cada um de vocês neste momento que vocês abrissem uma sala de vídeo em nome de Jesus. Abra uma sala de vídeo, convide as pessoas, compartilhe esse vídeo, compartilhe junto com seus amigos, com as pessoas, para que Deus venha abençoar-nos cada vez mais, porque é momento de evangelizar, meus irmãos, é momento de nós levarmos a palavra de Deus para os lares. A casa de paz é para isso, é para que nós venhamos a levar a palavra de Deus para os lares, para aquelas pessoas. Já está aqui conosco a dona Rosângela, Deus abençoe você. Dias Bueno, pastor Marcos, que Deus abençoe cada vez mais a vida de cada um de vocês. Compartilhe, Denise Santos, que Deus abençoe. Se eu esquecer de comentar algum nome, falar algum nome de cada um de vocês, eu quero desde já agradecer pela participação de todos em nome de Jesus. Voltando a dizer sobre o evangelismo, a casa de paz é levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. A palavra de Deus ela tem que ser ministrada, tem que ser pregada. E nós estamos com esse projeto que Deus colocou no coração do nosso pastor a fazer essas lives por esse momento de pandemia que estamos vivendo. A nossa live ela tem por propósito, melhor dizendo, edificar vidas através da palavra de Deus. Então a nossa live ela é de segunda a sexta-feira. Eu já quero falar isso com vocês. De segunda a sexta-feira, segunda e terça, 8 horas da noite. Quinta e sexta, 8 horas da noite. E na quarta-feira é a transmissão direto da igreja às 7h30. A palavra de Deus ela está sendo bênção na nossa vida através dessas lives. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que vocês venham compartilhar com seus amigos, abram sala de vídeo para que vocês venham juntos compartilharmos a palavra do nosso Senhor e Salvador. Já chegou a Ana Beatriz, já chegou o Paulo César Santo, pastor Paulo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus cada vez mais. Que o Senhor Deus traga ao nosso coração uma reflexão da palavra de Deus, daquilo que Deus tem nesta noite a falar junto conosco. E é isso que eu quero falar com vocês. É isso que eu quero ministrar na vida de vocês, ministrar na vida também do povo de Magé que está conosco assistindo para a glória de Deus. As pessoas lá em Magé também, estamos juntos nessa fé, estamos juntos nesse mesmo propósito de um abençoar o outro em nome de Jesus Cristo. Que Deus ele venha verdadeiramente nos inspirar cada vez mais, nos dando graça, sabedoria, para que nós venhamos a conduzir o povo dele para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu hoje gostaria de ministrar a palavra de Deus e ter como um tema da nossa mensagem nesta noite, meus irmãos, um tema que abordar esse tema: continuar lutando, continuar guerreando, continuar batalhando. Batalhamos, meus irmãos, por tantas coisas. Batalhamos pelos nossos sonhos, projetos, e isso é bênção na nossa vida. Batalhamos para viver uma vida melhor, isso é bênção. Glória a Deus, temos que batalhar. Mas uma das coisas que nós não podemos deixar nunca de batalhar e preservar isso, chama-se a nossa fé, meus irmãos. A Elisângela já chegou aqui conosco. Deus abençoe, Elisângela, em nome de Jesus. Batalhar pela nossa fé, a fé em Deus. Batalhar por aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque é por ela que nós vencemos, meus irmãos. E lá em Judas, abra por favor a sua Bíblia Sagrada, em Judas. Judas é antes de Apocalipse, por favor, abra lá em Judas,
Judas só tem um capítulo. E vamos ler a partir do versículo 3 de Judas. Enquanto você abre a sua Bíblia Sagrada, eu quero, antes de falar algo com você. Quem foi Judas? Judas era irmão de Jesus pela parte materna, da mãe. Então Judas, na época de Jesus, quando ele começou a pregar a palavra, Jesus começou o seu ministério, Jesus começou a fazer a obra de Deus, anunciando a graça do Senhor. Judas, ele não acreditava nas palavras que Jesus ele falava, não acreditava. Os seus irmãos, os irmãos de Jesus, eram incrédulos na época. Mas depois que Jesus ele ressuscitou, ou seja, Deus o ressuscitou, Judas se converteu. Então Judas, ele passou a ser defender o Evangelho, passou a lutar pelo Evangelho. Então ele aqui na epístola dele, que ele está mencionando, Judas, capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, olha: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, olha o que ele está dizendo, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa batalha que Judas está dizendo que tem que preservar, Judas está trazendo um alerta para os seus leitores naquela época, onde ele escreveu essa epístola. Ele está dizendo que para preservar, ou seja, para lutar pela fé. Volto a dizer mais uma vez, nós lutamos por tantas coisas, mas nós temos que priorizar a nossa fé. Fé em quem? Fé em Deus, meus irmãos. Jesus, ele declara, quando Pedro fez uma pergunta para ele, você vai lembrar dessa passagem, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Então no outro dia, quando eles passaram para aquele local novamente, então Pedro pergunta a Jesus: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou. E Jesus, em resposta àquilo que Pedro havia dito, falado, Jesus diz: tem de fé em Deus. A nossa fé tem que estar sempre concentrada no Senhor. No Senhor a nossa fé tem que estar concentrada, a fé em Deus, a fé cristã para a glória do Senhor. Essa fé que Judas está mencionando, Judas está dizendo que eu e você nós temos que batalhar por ela, batalhar, como o pastor Marcos pregou ontem e pregou anteontem, ele disse do mensageiro, palavra super abençoada para nossas vidas, e ele fala sobre o mensageiro do bem, que traz palavras que vão edificar, traz palavras que vão fortalecer, traz palavras que vão fazer com que nós venhamos a viver o melhor de Deus. Mas também, ele alertou também para os mensageiros que traz as más notícias. E aqui Judas está exortando o povo, aqui Judas está trazendo, no verso 3, ele está dizendo mais uma vez, repita comigo: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, a lutar pela fé, que uma vez foi dada, Deus nos deu. Mas por que ele estava falando isso? No verso 4 ele diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele estava advertindo daquilo que era contrário justamente à palavra de Deus. Foi a mensagem que o pastor falou. A mensagem que Deus colocou ao coração do pastor fala sobre o mensageiro. Pessoas que estavam distorcendo a palavra de Deus. E Judas, ele está aqui priorizando, ele está falando assim, lute pela fé. A fé que um dia foi dada a você, a fé que foi colocada no seu coração, foi Deus que colocou. Essa fé você tem que preservar. Judas, depois que ele se converteu, depois que Deus testificou no coração dele, depois que Deus testificou no coração dele, verdadeiramente, de quem? De Judas, que todas as palavras que Jesus tinha dito, até então Judas era incrédulo, os irmãos de Jesus, eles resistiam na fé. Lá em Marcos capítulo 11, 22, diz isso.
Eles resistiam, eram incrédulos, não acreditavam em Jesus. Mas depois que se cumpriu, Jesus passou pela cruz, morreu, foi crucificado, morto, e ao terceiro dia, quando Deus o ressuscitou, quando Jesus apareceu para muitas pessoas, Deus testificou no coração todas as palavras que Jesus havia dito. Então Judas, ele se rendeu ao Senhor, ele passou a batalhar por essa fé, passou para lutar, meus irmãos, é por essa fé que nós vencemos. É por essa fé. É por essa fé que eu venço as batalhas da vida, que eu venço as adversidades, as lutas, que eu venço pela fé em Deus, em nome de Jesus. Mas a nossa fé, ela tem que estar misturada junto com a palavra. Às vezes nós pensamos, por que a palavra não produz um resultado na minha vida? Podemos até pensar assim, por que as coisas não acontecem comigo? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, abra por favor, Hebreus capítulo 4. Em Hebreus capítulo 4, meus irmãos, a palavra de Deus, ela traz uma reflexão ao nosso coração. O autor em Hebreus aqui, capítulo 4, versículo 1 e 2, para a nossa meditação, diz assim: a minha fé tem que estar unida com a palavra. Você tem que receber a palavra com fé, com segurança, com certeza da sua vitória em nome de Jesus. Daquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 1, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Olha o que está dizendo, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas boas novas. Ele está dizendo, também a nós foram pregado o evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou. Olha só o que está dizendo. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então a palavra de Deus, nós temos que receber a palavra com fé, com certeza da vitória. Não, Deus falou, Deus me prometeu, Deus está no controle de todas as coisas e a palavra dele diz ao meu respeito e eu confio naquilo que a palavra de Deus diz, eu acredito naquilo que Deus falou, então eu vou permanecer firme, independente das circunstâncias, independente da situação, independente de qualquer situação que eu venha vivenciar, eu vou permanecer firme naquilo que Deus falou pela sua palavra e eu coloco a minha confiança plena no Senhor. Ou seja, quando eu coloco isso diante de Deus, a minha confiança, a minha fé, essa certeza da vitória, Deus manifesta o poder dele através da minha vida, meus irmãos. Através de nossas vidas, Deus manifesta o poder dele. Através da nossa fé. Da nossa fé. Fé em Deus. Jesus falou, tem de fé em Deus. A sua fé tem que estar firmada em Deus, mas volto a dizer novamente, hoje, nesta noite, eu quero trazer essa reflexão ao seu coração. Você tem batalhado pela fé? Pela sua fé que Deus colocou no seu coração? Você tem batalhado por ela? Você tem batalhado por aquilo que Deus colocou ao seu coração, essa certeza da sua vitória? O autor aqui em Hebreus está dizendo, ele faz uma comparação com o povo de Israel lá atrás. Você sabe já da história do povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Houve os sinais e Deus levou o povo caminho ao deserto. Mas a promessa era chegar onde? A terra prometida. Ou seja, Canaã. Porém, meus irmãos, muitos pereceram. Muitos ouviram os ensinamentos que Deus dava através da vida de Moisés. Muitos compartilhou dos milagres que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez. Porém, muitos não entraram na terra prometida. Por quê? Por que eles não entraram na terra prometida? Porque muitos murmuraram, porque muitos não acreditaram, porque muitos, todas as vezes que acontecia alguma coisa, olhavam para trás. Eu quero agradecer a Deus pela vida da dona Alda, Dias Bueno, Guilherme Santos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
E muitos pereceram. Por quê? A palavra foi ministrada. O evangelho foi ministrado. Ó, vocês vão chegar lá. Deus falou que vai te levar vocês até lá. Então, se Deus falou que vai me levar até lá, era para eles permanecer o quê? Igreja firme. E eles tinham que colocar o que ali? Confiança, certeza, acreditar. E é hoje a batalha nossa que nós enfrentamos, muitas das vezes, enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas, mas vamos vencer e somos mais do que vencedores pela fé, meus irmãos. Em Hebreus aqui mesmo, capítulo 11, eu quero que você vá lá em Hebreus capítulo 11, por favor. Em Hebreus capítulo 11, traz essa meditação ao seu coração agora. Hebreus capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Por quê? Pela fé. Se você continuar lendo Hebreus, ou seja, capítulo 11 todo, você vai ver que as conquistas, as coisas que eles conseguiram, que eles deram testemunho, as vitórias que Deus manifestou através da vida dele, foi através da fé. Mas aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, traz uma reflexão ao meu coração e ao teu coração. Às vezes nós falamos assim: a minha vontade é agradar o meu Deus, agradar a Ele de toda maneira. Deus se agrada disso aqui, meu irmão. Olha, versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o quê? Existe. E que é galardoador, recompensador do que os buscam. Meus irmãos, isso é mediante a fé. Aqui é a galeria da fé. Foi pela fé que os antigos venceram. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente, minhas irmãs. Por isso que Judas está trazendo um alerta, que na época de Judas havia alguns mensageiros, vamos dizer assim, havia algumas pessoas que traziam a notícia, ou seja, que distorciam aquilo que era uma verdade, a palavra, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Judas, percebendo aquilo, ele exortou o povo da igreja, exortava aquelas pessoas para que aquelas pessoas permanecessem firmes em batalha da fé. Nós temos que batalhar, nós temos que lutar pelos nossos sonhos. Glória a Deus, vamos lutar pelos nossos projetos. Sim, temos que lutar por tudo para viver uma vida melhor. Sim, temos que lutar, mas também temos que lutar pela nossa fé em Deus, que é ela que garante a nossa salvação. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero trazer essa reflexão junto com a igreja do Senhor. Você que está aí participando da live junto conosco, por algum motivo, por algum momento, você se enfraqueceu na fé. Aconteceu alguma coisa na sua vida que você veio a se enfraquecer na fé, se decepcionou, alguma coisa, meu irmão, volte novamente. Volte a lutar por essa fé. Volte a batalhar por ela, porque é por ela que a mão de Deus se move. É por ela que Deus se manifesta. Deus ele não se manifesta por causa das circunstâncias, não. Ele se manifesta por causa dos filhos dele, que depositam a confiança plena nele. Quando ele olha o meu coração e olha o seu coração, quando ele sonda os nossos corações e vê que nós estamos confiantes nele, ele vai se manifestar em nossas vidas em nome de Jesus. Essa é a verdade. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes passa despercebido. Vigia. Como está a sua fé hoje? Como está a sua confiança em Deus? Como está você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Como você crê verdadeiramente que a palavra de Deus fala a seu respeito?
Você crê que as promessas que estão contidas nessa palavra, que é viva e eficaz, fala em seu favor? Você crê que Deus te prometeu a salvação? Você crê que Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado? Quando ele falou está feito, está consumada a obra que o Senhor me deu a fazer? Você crê em nome de Jesus? Então permaneça firme nessa fé. Essa fé inabalável, mediante, independente, melhor dizendo, de circunstâncias da vida. Meus irmãos, essa live que nós estamos participando, não só hoje, mas como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meu irmão, só não se alimenta, desculpa falar, me perdoa, mas só não se alimenta aqueles que não querem. Porque o alimento está vindo direto do trono da graça. Eu estou aqui só apenas sendo um instrumento, um canal de Deus para nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida também, edificação da minha vida também. Então, em nome de Jesus, meu irmão, Judas, ele traz um alerta. Ele, quando ele verdadeiramente, ele reconheceu aquilo, quando ele reconheceu aquilo que ele estava passando, ou seja, tudo que Jesus tinha ensinado, tudo que Jesus tinha falado, tudo que Jesus ele tinha feito, até então os seus irmãos não criam, não acreditavam, mas depois que acreditaram, começaram eles vir, ou seja, começou ele a batalhar pela fé. Meu irmão, a fé em Deus. Glória a Deus, igreja. Estamos falando de fé em Deus, aquela fé que Jesus falou, tem de fé em Deus. Então Jesus, ele diz, tem de fé em Deus. Você já parou para perceber? Porque é justamente na fé que as circunstâncias, que o inimigo arma ciladas para minar justamente essa fé. É justamente a fé em Deus. Mas se você permanecer firme, como eu creio que você está firme, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Você toma posse dessa vitória? Você toma posse daquilo que Deus tem falado contigo? Você toma posse daquilo que Deus tem te orientado? Que nós venhamos a perseverar, meus irmãos. Paulo disse assim para Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Guardei a fé. Guardei a fé. Não é, Dona Glória Maria? Amém. Dona Rita Xavier, que Deus abençoe a senhora. Dona Glória Maria, que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Paulo, que Deus abençoe. E os outros que estão junto conosco, aí na sala de vídeo, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Gostaria que vocês fossem, ou seja, evangelista da casa do Senhor, meus irmãos. Compartilhe essa mensagem com as pessoas. Tem pessoas, meus irmãos, que estão precisando ouvir as mensagens que estão sendo ministradas, as mensagens de Deus que traz edificação para a vida daquelas pessoas. Quantas pessoas hoje, nesse momento agora, estão abatidas, entristecidas, que estão com a sua esperança, sua fé, não tem mais fé. Quantas pessoas estão assim? Então, quantas pessoas estão com esperança, a sua esperança abatida, angustiada? Mas, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa compartilhar a palavra de Deus, para que essas pessoas venham a viver o melhor de Deus também em nome de Jesus. Compartilha que ela pode tirar essas pessoas da situação. Ela cura, ela liberta, ela restaura, ela transforma, ela traz vida e vida com abundância, como o Filho de Deus falou. Mas tudo isso é conquistado pela fé. Aleluia! Tudo isso é conquistado pela fé, pela segurança em Deus. Não faça como o povo de Israel, que tudo murmurava, tudo questionava, tudo virava as costas. Não, meu irmão, não faça isso.
Você está lembrado dos 12 espias que Deus designou, falou para Moisés? Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo, homens valentes. Não escolheu qualquer pessoa, desculpa falar assim, Deus não mandou Moisés escolher qualquer um, mas escolheu os maiorais, aqueles que estavam na cabeça, e falou para ele assim, ó, manda lá espiar a terra, e aqueles homens foram designados para espiar a terra. Mas Deus já havia dito, a terra que vocês colocaram seus pés, a terra que vocês vão passar a possuir aquela terra, Deus já tinha dito que aquela terra seria do povo de Deus. Seria do povo de Deus. O povo de Deus tinha que fazer o quê? Aqueles homens? Acreditar, crer, ter fé. Porém, voltaram para dar a notícia. É isso mesmo que você está pensando. Mensageiro. Foram lá, espiar a terra, mas espiaram só o quê, igreja? As dificuldades. Muitos espiaram as lutas que eles iam ter que enfrentar ainda. E esqueceram de que Deus falou que iria dar aquela terra para eles. Porém, meus irmãos, o que aconteceu? Quando eles voltaram, Deus falou que eles não iriam entrar na terra que Ele tinha prometido. E muitos pereceram. Porque não colocaram a sua fé somente no Pai, somente em Deus. Em nome de Jesus, nesta noite, que vocês venham a tomar posse dessa verdade no seu coração. A fé que vence é a fé em Deus. Lute pelos seus sonhos, sim, lute pelos seus projetos, lute pelas suas realizações, sim. Tenha alvo, tenha meta, tenha objetivo, mas o seu objetivo maior, o seu propósito maior é fazer a vontade do Pai, vontade de Deus, e permanecer firme na presença do Senhor em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem agora, lendo com vocês 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui, diga glória a Deus, vence o mundo. Olha só, vence as circunstâncias, vence as adversidades, vence os desafios, melhor dizendo, vence os obstáculos, vence tudo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Que é a vitória essa? A nossa fé. É pela fé que você vence. Pela fé em Deus. A mão de Deus, ela se move em nosso favor mediante a nossa fé. Que Deus continue te abençoando, te guardando. Você que toma posse dessa palavra, diga assim seja. Graças a Deus. Que Deus continue, mais uma vez, volto a dizer, te abençoando, te agraciando. Não se esqueça, meus irmãos, de compartilhar junto conosco essas lives que estão acontecendo. Em nome de Jesus. Agora é momento de oração. Eu gostaria de orar junto com você. Gostaria que você aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo essa live, você unisse a sua fé junto conosco agora neste momento, que eu quero orar pela sua vida. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai restaurar, e já restaurou a sua fé novamente. Mas batalhe por ela em nome de Jesus. Oremos assim. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos o teu nome, Senhor. Te bendizemos a ti pelas tuas maravilhas e principalmente, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado, ó Deus, por o Senhor trazer essa reflexão ao nosso coração, Pai. Batalhar por aquilo que nos traz a vitória. A nossa fé em ti, Senhor, que teu filho disse a Pedro naquela resposta. Jesus,
ele declarou: tem de fé em Deus. A nossa fé, a nossa confiança está em Ti, sim, Senhor. Mas, meu Deus, existem momentos em nossas vidas que nós precisamos vigiar, Senhor, para que essa fé não venha a ser minada, para que essa fé não venha a ser roubada, meu Deus, porque é ela que nos garante a vitória. É por ela, meu Deus, pela nossa fé em Ti, que o Senhor se move, que o Senhor se mostra, meu Deus, em nome de Jesus. Então, Pai, eu oro a favor dessas pessoas agora, eu oro em favor dessas vidas agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, vai manifestando o Teu poder, vai manifestando a Tua unção, poder de cura, de restauração, de transformação, meu Deus, que os testemunhos venham acontecer, que as vidas venham ser restauradas, que a fé, meu Deus, venha a ser avivada. Ô Senhor, aviva o Teu povo, Senhor, aviva o Teu povo nesses tempos, meu Deus, de pandemia, Senhor, que nós não venhamos a olhar para as adversidades, para o que está acontecendo aí no mundo aí fora, nós venhamos a olhar somente para Ti, porque é pela fé que nós vencemos, fé somente no Senhor, e o Teu Filho nos ensinou isso. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Obrigado por aqueles que foram curados hoje, por aqueles que foram restaurados, transformados, impactados pelo poder do Senhor em nome de Jesus. Obrigado pelas lives que estão acontecendo de segunda a sexta. Obrigado por tudo, Deus, pela palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração todos os dias, que estão sendo bênção na nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Assim te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Te entregamos a vida de todos em Tuas mãos, Senhor, e desde já, em nome de Jesus, nós te agradecemos. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vocês venham verdadeiramente permanecer firme na fé no Senhor. Permaneçam firmes nessa fé em nome de Jesus. As reuniões da Igreja Nova Unção de Deus, aqui no Porto da Pedra, elas estão acontecendo no domingo, 8 horas da manhã e 18h30. E na quarta-feira, 8 horas da manhã e às 19h30 na quarta-feira. Caso vocês venham participar conosco em nome de Jesus, venham estar conosco para a glória de Deus em nome de Jesus. E se você estiver precisando de orientação, de oração, a igreja na quarta-feira estará aberta de 8 horas da manhã até as meio-dia. Ela estará aberta para prestar atendimento a todos vocês. Se vocês quiserem trazer a fidelidade, ou seja, vocês querem trazer a fidelidade de vocês, tragam nesses dias. A igreja vai estar aberta para prestar todo o suporte para cada um de vocês em nome de Jesus. Nós, pastores, vamos estar lá. Em Magé, a igreja vai estar aberta também em Magé. Ela está aberta no domingo, 8 horas da manhã, apenas em Magé. E na terça-feira, 8 horas da manhã, também estarei lá em Magé prestando atendimento, oração. Meus irmãos, nós estamos aqui para dar o suporte espiritual para todos vocês. O suporte espiritual. Mas venha compartilhar junto conosco dessa comunhão em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, dando graça, sabedoria a cada um de vocês, que tudo seja feito, nunca se esqueça, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, até amanhã, lembrando mais uma vez, desculpa, já ia esquecendo, amanhã nós temos a nossa live com o pastor Paulo, a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas. Esteja junto conosco, amanhã também em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Ficam com Deus, ficam na paz. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.